Fala, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise. Vamos hoje aqui trazer um FII que ele está um pouco fora do radar, aí, um fundo de fundos. E eu estou trazendo aqui fundos que estão mais fora do radar. E hoje vamos trazer esse fundo de fundos que é o MORI 11. Ele está com bom desconto nas suas cotas atualmente. Ele está com um nível de PVPA bem interessante. O mercado tem batido nele bastante ultimamente. E segundo eu vi aqui, meio sem motivo até. E de repente pode representar uma boa oportunidade para estar entrando e ter bons retornos lá na frente. Lembrando que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, ok? Apenas uma opinião aqui, um estudo independente que eu estou aqui compartilhando com você, beleza? Então vamos ver aqui, conhecer melhor aqui sobre o MORI 11. A data de IPO dele é recente, ok? Ele é de maio de 2020, o que contribui para que ele tenha essas oscilações, principalmente no início. Os fundos, quando estão no início, eles tendem a muitas vezes apresentar boas oportunidades de entrada. Ok? Ele é um fundo de fundos, tá? O segmento fundo de fundos, e os usuários do Clube FI têm dado nota 5 para ele. Quando a gente vai ver aqui as cotações, a gente pode ver que o mercado tem batido muito forte nele, principalmente a partir da pandemia. Ele não se recuperou ainda desde aquela queda da pandemia. Ele vinha subindo, né? Então, você pode ver, 22 de junho ele vinha subindo consistentemente. Aí veio a pandemia, ele caiu bastante e ainda não conseguiu se recuperar, ao contrário de outros fundos que a gente tem que caíram bastante e já tiveram uma recuperação bem acelerada. Esses fundos mais conhecidos, digamos assim, esses fundos maiores. Agora esse fundo, talvez por se tratar ainda de um fundo iniciando as atividades, bem recente ainda, talvez ele não tenha conseguido ainda se recuperar por conta disso, mas quando a gente vai ver o histórico até aqui, né, de dividendos, a gente vê que ele distribuiu nos últimos 12 meses 9,52% e no último mês quase 0,70%. Né? A gente pode ver aqui que ele começou lá no comecinho, distribuindo 37 centavos por cota, 60, teve um pico, foi para 90 centavos por cota, dando um retorno de quase 1% ao mês, e agora ele deu uma leve queda de 0,50 centavos, mas ele já vem se recuperando, já está distribuindo 62 centavos por cota, fazendo um dividendo aí no mês, último dividendo de 0,69%, que fica bem interessante, está um dividendo bem interessante aí para quando a gente vai comparar com outros fundos de fundos, né? Tá bem interessante aí. Agora, em relação ao valor patrimonial, o PVPA dele, ele está com desconto atualmente de 9,87%, fazendo um PVPA de 0,90%. Então, ele está sendo cotado bem abaixo do valor patrimonial dele. Quando a gente vai consultar o histórico, né, a gente pode ver que ele já esteve até sendo cotado no mês de 9 de 2020, num PVPA de 1,06, até acima do valor patrimonial. Já chegou no seu pico em novembro de 2020, ser cotado 1,09, bem acima, ok? E aí ele vem sofrendo essas quedas e atualmente está com esse desconto aí, ok? Então vamos aqui analisar, ver aqui o relatório gerencial, o último relatório gerencial aqui de abril de 2020, que a MORI 11 traz. Vamos tentar entender melhor qual é a estratégia do fundo. Ele vem conversando com a gente, vem trazendo alguns dados. A taxa de administração dele é 1% ao ano e ele tem uma taxa de performance também de 20% sobre a variação do IGPM mais 3 ou 4,5%. Então aqui a taxa de performance dele já é um pouco mais baseada no IGPM, né? E é o que ele superar IGPM mais 3 ou 4,5, o que for maior entre os dois períodos. Já é um pouco mais, já é um pouco diferente, porque o IGPM a gente sabe que ele sofre uma oscilação muito grande. Ele é diferente da Selic, ela é mais constante. O IGPM, como ele tem uma oscilação muito grande, pode ter períodos em que o IGPM tem uma taxa maior, que o fundo vai arrecadar mais taxa de performance, mas tem períodos também que ela vai muito mal e ele não vai tirar a taxa de performance no caso. Tá? Então isso aí é bom a gente estar de olho. Aqui ele fala sobre algumas movimentações que ele fez ultimamente. Eles acreditam aqui, segundo o relatório o relatório Focus do Banco Central, que a gente vai ter uma desaceleração inflacionária. E aí isso aí vai reduzir os retornos daqueles, né, fundos que estão atrelados ao IPCA, né, aqueles fundos de papel que estão atrelados ao IPCA. Porque ele fala aqui que esses fundos estão tendo uma procura maior, só que com a desaceleração da inflação, esses fundos eles vão ter um desempenho pior, porque muitos deles estão atrelados ao IPCA.
que ele fala algumas movimentações que ele fez, e ele fala aqui sobre a estratégia dele. Qual é a estratégia no Mori 11? A estratégia dele é focar em fundos imobiliários de high yield, que são aqueles que estão um pouco mais fora do radar, digamos assim, do mercado, certo? Porque existem fundos high yield e high grade. O que são fundos high grade? São aqueles fundos imobiliários que eles não distribuem um dividendo tão alto assim, distribuem um dividendo mais constante, mais estável. E são aqueles fundos maiores aí, mais consolidados com mais tempo, certo? A estratégia dessa gestão é focar em dividendos high yield. High yield são aqueles fundos imobiliários que têm um risco maior, ou eles estão iniciando agora, ou eles estão entrando em oferta, enfim. E eles têm um potencial maior de ter uma valorização tanto de ganho de capital como de dividendos, certo? Então os high yield eles têm um risco maior do que os high grade. Em compensação, os high yield eles têm um potencial maior. E essa gestão ela foca em pegar esses FIIs mais high yield, certo? Aqui ele traz uma planilhazinha bem interessante com os últimos dividendos anualizados em relação à cota inicial. Você pode ver que quem pegou lá na frente, 2020, teve um dividendo aí de 11,35% no ano, quem pegou no início, certo? Aí ele traz um gráfico bem interessante, o retorno dele total em relação ao IFIX. Ele teve um retorno bem superior ao IFIX até. Então é por isso que a gente não consegue enxergar o motivo que o mercado não retomou, não está acreditando nesse fundo. Até porque ele tem entregue bons resultados, bem superiores até o IFIX, como ele mostra aqui. Aqui ele fez algumas mudanças em relação ao portfólio dele de março, né? Em relação ao de abril, ele tinha essa distribuição aqui. Hoje ele conta com essa distribuição aqui no seu portfólio. 24% fundos de CRI, 24,47% fundos de lajes comerciais e 17,43% fundos de logística. Então ele separa bem aqui entre fundos de lajes comerciais, CRIs e logística, a grande maioria do seu ativo. Ele deu uma alocada boa aqui de caixa, de março para abril, ele diminuiu 11,45% caixa dele, né? E aumentou a sua participação em fundos de logística e fundos de papel, que é para onde ele está direcionando mais agora a sua carteira. Ele mostra aqui os fundos que ele tem. Você pode ver que são fundos, tem uma diversificação muito grande aqui de fundos, tem uma concentração maior aqui no prazo, certo? E TEP 11, né? Você pode ver que é uma carteira bem diversificada. Em outras palavras, aqui você pode ver que ele tem uma diversificação muito boa, o que, porventura, se houver um problema aí com um outro fundo imobiliário, ele não vai sentir tanto por ele ter essa grande diversificação aqui, certo? Aqui mostra novamente a alocação dele. Aqui ele mostra o histórico dos dividendos que ele distribuiu, da onde que vem os dividendos. Aqui em azul escuro você pode perceber que ele distribui também ganho de capital, porque ele está toda hora justamente fazendo esse giro da carteira dele, comprando e vendendo, e distribui através dos dividendos esses ganhos de capital, certo? A gente pode ver que em azul escuro aqui o ganho de capital deu uma subida bem considerável. Em julho do ano passado ele teve aqui um pico, né, de ganho de capital em julho do ano passado. E em cinza, quer dizer marrom claro, é o que vem através dos rendimentos dos fundos imobiliários. A gente pode ver que se manteve mais ou menos estável, tendo um pico aqui em dezembro do ano passado, deu uma reduzida em janeiro, fevereiro, e agora vem subindo novamente, certo? Agora é o seguinte, aqui em julho ele teve um pico de ganho de capital, e ele pode voltar a ter esses ganhos futuramente aí de ganho de capital, que vão dar uma boa, né, vai pagar bons dividendos, porque hoje você pode ver que abril de 2021 ele teve pouquíssimo ganho de capital, e aquele dividendo lá de 0,69% ao mês que eu falei, foi justamente esse último rendimento que ele teve aqui, que ele distribuiu. Nós tivemos praticamente nenhum ganho de capital. Se esse fundo futuramente vier melhorar os dividendos dele e também voltar a esses ganhos de capital anteriormente que ele teve, então você vai ter um retorno aí, um dividendo seguramente acima de 1% ao mês. Você pode ter, seguramente, com um fundo de papel.
caso a gente entre hoje, né, com esse PVPA que nós estamos. Então é um fundo realmente que possibilita um retorno bem interessante no médio e longo prazo aí, certo? Aqui ele traz um DRE com suas receitas e despesas, né? A despesa não é alta em relação à receita dele, não é alta, é tranquilo. Okay? Aqui ele traz um DRE, eu achei bem bacana, ele traz um DRE com detalhes aqui em cada, de onde que vem a receita dele em detalhes. Você pode ver vários tipos de rendimento aqui, as despesas também ele traz em detalhes aqui. Então assim, para concluir em relação a esse FII, eu achei ele um FII bem interessante. Eu não vi motivos aqui para ele, para o mercado não tá acreditando tanto nele assim. Ele tem bons FIIs assim, bem diversificados, o que melhora a segurança. Ele está com preço descontado. Então para mim é um bom FII, uma boa oportunidade. Lógico, para quem quer um pouco mais de risco aí, porque ele não tem muito histórico, enfim, não tem muito histórico ainda na bolsa, mas para a porção de risco da carteira, vamos dizer assim, ele está oferecendo aí uma boa oportunidade na minha visão. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, ou se eu não falei algo, enfim, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esquece de conferir o nosso e-book gratuito que está na descrição também, Manual dos Fundos Imobiliários, onde nós ensinamos vários conceitos bacanas aí para você que está aprendendo. Então não esquece de baixar o nosso e-book, que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.